Começando o programa Grupo Familiar. Sabe de uma coisa? Com Deus, sempre nós temos a segunda chance. E hoje, Deus vai ouvir a tua oração. Quando nós oramos, Deus nos ouve. Quando nós clamamos, Deus nos responde. E saiba que algo de bom vai acontecer nesta semana, porque onde Deus está, tudo muda e muda sempre para melhor. As maneiras de você participar vão estar sendo exibidas aqui na tela. Nós queremos te conhecer, nós queremos orar com você nessa semana, nós queremos orar por você nessa semana. E também quero aqui apresentar os meus amigos que hoje farão parte também do grupo familiar. Começando lá pela ponta, pela Débora. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Olá, eu sou a Débora e é um prazer imenso estar aqui com vocês para um grupo familiar. Débora que veio lá do Nordeste. Exatamente. Come bem lá, né? Muito, muito bem. E tenho aqui também a Carol, que já é da casa. Exatamente, sou de São Paulo, lá da Liberdade. Não, brincadeira, sou da Liberdade. Estamos aqui em mais um grupo familiar. É um prazer estar aqui, agradeço o convite e vamos começar um grupo familiar maravilhoso. E ao meu lado direito temos aqui o Ângelo, que é o enviado lá do norte, mais para a esquerda, veio aqui parar no grupo familiar. Vamos todos ficar de pé. A Bíblia fala o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por isso nós somos fortes, nós somos corajosos, porque Deus está conosco. Posso ouvir um amém aqui do pessoal do estúdio? Vamos lá, ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser corajoso, ser forte, pois não o te teu afaste da tua Deus boca o está livro desta lei, contigo. medita nele de dia e de noite. Ser forte, Para que tenhas cuidado de pois fazer o teu conforme Deus tudo que está está escrito. contigo. Vamos lá, eu não tenho medo. Eu não tenho medo E nem vou desfalecer. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo e nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Ale, 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 ale. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória Pois e o meu fé. Deus, Pois o meu Deus todos os está contigo. Para terminar, Ser firme. aleluia! Glória a Deus. Por onde quer que nós andamos, Deus está conosco. Por isso que Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, a nossa atenção, o nosso amor é para Ele. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele Ministramos o louvor. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Obrigado a Deus porque a tua presença nos atraiu. E mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Valorizamos esse tempo que nós estamos em contato com a tua palavra, que estamos na tua presença, que fará toda a diferença neste dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos todos nos assentar? Temos que valorizar coisas importantes. Às vezes, no nosso dia a dia, nós valorizamos e damos importância a tantas coisas supérfluas. Mas a presença de Deus é algo importantíssimo para nós valorizarmos no nosso dia a dia. E a presença de Deus também nós podemos saborear, apreciar num grupo familiar. E está aí uma das importâncias, né? Temos
tantos pontos positivos de um grupo familiar, mas a presença de Deus num grupo familiar faz toda a diferença na vida de um cristão, né, Carol? Faz mesmo diferença na vida de um cristão. E é importante nós estarmos num grupo familiar para nós criarmos raízes na palavra de Deus. A Bíblia nos compara com árvores, não é? E toda árvore que quer dar frutos, quer ter sucesso, precisa ter as suas raízes afincadas e profundas na palavra de Deus. E é no grupo familiar que a gente cria essas raízes, porque é onde nós recebemos a seiva de Deus, a unção de Deus, a palavra de Deus. Então é muito importante. E para você, Débora, grupo familiar é importante por quê? O grupo familiar também é importante para a gente adquirir conhecimento, né? Às vezes a gente vai à igreja e tem muitas dúvidas e quer aprender mais sobre aquilo, e é no grupo familiar que a gente aprende mesmo o rudimento da palavra de Deus, né? O que é a essência da palavra de Deus, o que está escrito no Novo e no Velho Testamento, e assim a gente cresce espiritualmente. É mesmo. Esse conhecimento, o ensino da palavra de Deus, protege órgãos vitais do corpo. Existem órgãos no teu corpo que são vitais. Você pode até viver sem um dedo, mas viver sem um coração é difícil, é impossível. Você pode até viver sem uma perna. Você ou uma pessoa pode viver até sem um membro do corpo, mas viver sem órgãos vitais é mais complicado. Não estou dizendo que milagres não existem, né? Mas é muito mais complicado. E existem órgãos vitais na nossa caminhada com Deus que precisam ser guardados. E o ensino da palavra faz exatamente isso, protege órgãos vitais. E um assunto que é vital para a caminhada de um cristão é a área dos relacionamentos. E é isso que a Débora vai falar um pouco a respeito do perdoar, porque o perdoar é uma decisão. Exatamente. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento, não é? Então, a palavra nos ensina, está lá escrito em Mateus, se você que está em casa quer acompanhar. Eu vou ler Mateus 18, no versículo 21, diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, essa passagem ela é muito simples, né? Nós temos aqui Pedro tendo uma conversa com Jesus Cristo e ele pergunta quantas vezes ele deve perdoar. E ele fala 7. E, na minha visão, o 7 é um número muito pequeno, porque se nós formos parar para pensar, nós já tivemos que perdoar na nossa vida muito mais do que apenas 7 vezes. E Jesus diz, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Né? Quem aí é bom em matemática, já fez as contas, sabe quanto é que é. Eu não vou arriscar. Mas quando Jesus fala 70 vezes 7, não quer dizer que é exatamente esse número de vezes. Né? Eu não vou contar quantas vezes eu vou perdoar e quando eu chegar nesse número eu paro. Não, Jesus quis dizer que nós temos que perdoar sempre. Por quê? Porque perdoar é uma decisão. Né? Como a Estela agora mesmo falou. Perdoar é eu decidir que eu não vou deixar que aquele sentimento ruim que uma determinada pessoa me causou tome conta da minha vida. Ou seja, o perdoar ele não é um sentimento. Muitas vezes nós ficamos amargurados ou tristes com algo que alguém nos fez e nós esperamos esse sentimento passar, né, para poder falar, não, agora eu estou bem com essa pessoa, agora eu perdoei. Mas o perdoar não é isso, porque o sentimento ele vai continuar ali durante um determinado tempo. Né? Se alguma de vocês falar alguma coisa que em algum momento me magoe, pode ser que dure alguns dias, né? Que a mulher ela é um pouquinho assim mais rancorosa, vamos dizer. O homem ele esquece rápido, mas isso dura um determinado tempo, né? E o perdoar é eu decidir que apesar daquele sentimento que ainda me machuca, eu não vou deixar que isso tome conta do meu coração. Então eu chego diante de Deus e falo, Senhor, isso ainda me dói, isso ainda me machuca, mas eu tomo a decisão de perdoar aquela pessoa. Porque interessante é que o perdão ele faz bem para nós mesmos, né? Porque a outra pessoa ela não vai saber, né? A não ser que você diga, ela não vai saber que você tomou aquela decisão. Mas o perdão é para nós não ficarmos com o nosso coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor. Então nós tomamos essa decisão para estarmos bem diante de Deus, né? Principalmente, e também para estarmos bem com as outras pessoas ao nosso redor. Ô, Débora, você disse que esse assunto é um assunto simples e essa passagem de 70 vezes 7 está lá em 7 Mateus. É simples. Na verdade, estamos há 2 semanas falando a respeito de amor no grupo familiar como aula, né? E todas as semanas nós dedicamos um tempo para falar de relacionamentos no grupo familiar. Para mim, existem alimentos que é fácil de comer, mas difícil de digerir. Claro.
E palavras como essa, 70 vezes 7, é um alimento que é muito fácil de comer. Mas é preciso ter aqui uma digestão. Você meditar nessa palavra para você conseguir passar a ação. Porque só o mastigar, né? É fácil, né? Ler 70 vezes 7. Mas praticar 490 vezes por dia o perdão não é mole, não. Não é mesmo. Não é? Então, faça conosco uma oração, porque nós vamos conseguir. Não é fácil, mas vamos chegar lá. Amém. Então, querido Deus, nós estamos diante de Ti, nós declaramos que nós somos um povo afogueado do Teu poder e nós andamos em amor todos os dias da nossa vida. Nós tomamos a decisão de perdoar todos os dias todos aqueles que nos magoam, que nos maltratam, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos conseguir. Ô, Carol, eu tenho aqui uma curiosidade. Eu abri um aplicativo que eu abro muitas vezes no meu telefone, que é a calculadora. E na minha calculadora tem divisão, tem subtração, que eu não gosto de usar. Porque eu aprendi que com Deus gosta de usar o vezes e o mais. Exatamente. Exatamente, porque Deus é um Deus de multiplicação. Afinal, eu estava certa. Então, continua a conversa. Exatamente. Deus é um Deus de multiplicação. A palavra de Deus fala várias vezes que Deus é um Deus de abundância. E basta nós olharmos o mundo como Deus fez, e olha que o mundo não é perfeito, mas nós vemos a abundância de Deus até na natureza, no mar, em tudo. Então, Deus é um Deus de grandeza, é um Deus de multiplicação. E hoje nós vamos falar sobre o milagre da multiplicação. Deus também é um Deus de milagre. Deus é um Deus sobrenatural e todos nós acreditamos em Deus e acreditamos que Ele tem mesmo esse poder sobrenatural, não é? O mundo vive no natural, mas Deus, Ele é sobrenatural. Ele é um Deus que pode fazer milagres e Ele deseja fazer milagres nas nossas vidas. Nós temos aprendido em várias lições, falamos que tudo no reino de Deus é a semelhança de um agricultor e que a maneira de Deus operar é como um agricultor, como a agricultura, não é? Nós temos que semear uma semente e ela vai crescer e isso leva um certo tempo, é progressivo. Mas a verdade seja dita que há momentos da nossa vida que não dá para esperar esse progressivo, não é? Há situações na nossa vida que nós precisamos mesmo de um milagre de Deus. E saiba que Deus, Ele tem o desejo de fazer um milagre na sua vida também. Carol, você está falando de momentos, porque são dias de desespero. Exatamente. Um cristão, ele não vive apenas dias normais. Existem dias para um cristão, semanas para um cristão, que são semanas de grande desespero. E essa lição vem mesmo para você, que está passando dias complicados. E o que a gente faz em dias assim? Em dias que estamos desesperados. Nós temos um Deus que sempre nos estende a mão, mas temos que entender o que nós temos que fazer nesse dia. E é isso que eu quero ouvir de você, Carol. Exatamente. Você tem que fazer o mesmo que essa mulher dessa história fez. Uma decisão, não é? Há pouco a Débora falava de decisão, e a verdade é que a todo momento nós estamos a tomar decisões. E há momentos da nossa vida que nós temos que tomar uma decisão. Em momentos de desespero, muitas vezes temos que tomar uma decisão, e é essa decisão que vai fazer a diferença nas nossas vidas. E aqui eu vou falar sobre a viúva de Sarepta. Talvez você já conheça essa história, mas nós vamos relembrar, não é? Porque a fé vem mesmo por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu vou resumir, nós não vamos ler tudo, mas se você quiser depois estudar com mais calma, essa história está em 1 de Reis 17. E conta a história de uma viúva que estava num momento de muita aflição, de desespero. Ela estava, viúva, perdeu o marido, não é? E naquela época, uma mulher viúva, ela era mesmo marginalizada da sociedade. Ela era posta de parte. Além de dificuldades financeiras, ela tinha que lidar com a sociedade, com os filhos que dependiam dela, e era o caso desta viúva, que ela não tinha mais nada. Ela, com certeza, teve aquele momento de desespero e ela, com certeza, teve que clamar a Deus por ajuda. E Deus, no seu grande amor e com a sua grande misericórdia, enviou um profeta para ajudar essa viúva. O profeta Elias
por instruções de Deus, foi ter até a cidade dessa mulher, a Sarepta, e Deus deu instruções de que havia ali uma mulher à espera dele. Então, quando ele chegou a Sarepta, ele viu aquela senhora, aquela mulher, ele foi ter com ela e pediu então, porque ele vinha de uma viagem, pediu para ela um pouco de água. E ela foi e serviu, sabia que ele era um homem de Deus, serviu o de água. E de seguida, ele também pediu, porque ele fez uma viagem, pediu um pouco de pão, porque ele tinha fome. E foi nesse momento que ela disse, olha, com certeza ela deve ter dito, eu gostaria mesmo de te abençoar, mas eu não tenho praticamente nada em casa. Eu tenho só um pouco de farinha, um pouco de azeite, e com esses 2 ingredientes eu vou fazer o último pão para mim e para o meu filho. Nós vamos comer isso e, com certeza, vai ser a nossa última refeição e nós vamos ali depois morrer, com certeza. E Elias, por instrução de Deus, disse, olha, faz o seguinte, faz primeiro o pão para mim e depois você vai fazer depois para ti e para o teu filho. Vamos ler lá, então, no versículo 3. Podemos abrir, então, em 1 de Reis 17, 13, eu vou ler aqui uma parte. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele, né, do azeite e da farinha, primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, vemos aqui que ele falou, traz primeiro para mim e depois você vai fazer para o teu filho. E ela pode ter pensado, então eu disse para ele que só dá para fazer um bolo e depois, pronto, não tem mais nada. Mas ela prestou atenção naquilo que o profeta disse. Se ele disse que é para eu fazer primeiro para ele e depois eu vou fazer para o meu filho e para mim, é porque não vai faltar. E depois ele completou, né? A farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar, mas primeiro faze para mim. Primeiro, a Bíblia fala muitas vezes, né, para nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Deus fala para nós o honrarmos primeiro, com as primícias. Então, isso que é uma decisão que nós temos que tomar, uma decisão de fé, uma atitude de fé. E para que Deus pudesse fazer um milagre na vida daquela mulher em desespero, e para que Deus possa fazer um milagre também na sua vida, que talvez você esteja a passar também por uma situação desesperadora, o que você precisa fazer é ter uma atitude de fé. Primeiro, colocar Deus em primeiro lugar. Fazer uma atitude de dar. Eu sei que é muito difícil naquele momento, até para o profeta, deve ter sido difícil dar essa instrução para uma mulher que não tinha nada. Mas Deus precisava que ela semeasse algo, desse algo para que ele pudesse, então, multiplicar. Deus não pode multiplicar o zero, porque 30 vezes zero é zero, não é? Mas uma coisa, por mais pequena que possa parecer para toda a gente, mas que custe a ti, se você entregar isso nas mãos de Deus, Deus pode e quer e vai fazer um milagre da multiplicação na sua vida. E aqui, para finalizar, aqui diz, né, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e o milagre aconteceu, né? E assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus, né? Então, aqui o milagre da multiplicação aconteceu na vida dessa mulher, dessa viúva de Sarepta, e também pode acontecer na sua vida. Glória a Deus. O Ângelo vai cantar uma canção aqui, O Reino de Deus. As maneiras de você participar vão estar sendo exibidas aqui na tela. Faça o seu pedido de oração. Nós queremos te conhecer, queremos orar com você, por você. E esse é o nosso Jeová Jiré, Deus da provisão. E é esse Deus que vai abrir um caminho onde não há caminho nesta semana ainda. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Vamos lá, o reino de Deus. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é ser
semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Nós estamos em semanas onde nós estamos dedicados a estudar um tema muito, muito bom. Características de um cristão. Nós já falamos características de um cristão, um ingrediente, fé. Falamos de amor em tempo normal. Falamos de amor como uma arma de guerra. E hoje nós vamos falar de um outro ingrediente chamado unção. Porque é um ingrediente que um cristão deve adquirir. Tenho falado isso ao longo das semanas. Quando você vai fazer um bolo, você precisa de ingredientes. E um cristão, para ser cristão, também precisa de alguns ingredientes. Sabe que você é um trator. Você tem muita força. Agora, trator sem chave, sem combustível, trator sem você virar a chave, trator não anda. Em vão é a força do trator, o motor do trator, a roda do trator. Assim também é um cristão sem certos componentes. Se não tiver combustível, se não tiver chave, se não tiver a virada da chave, se não tiver fé, se não tiver amor, se não tiver unção, como é que esse trator anda? Então, essa aula é para mim, essa aula é para você. Deus quer se utilizar do crente, mas muito crente não está sendo utilizado por Deus. E essas aulas vêm para ajudar a todos nós, né? Para nós entendermos como nós podemos ser ferramentas, vasos nas mãos de Deus. Características de um cristão. O que é um cristão? Cristo, Messias, o enviado, ungido. Cristão, também somos enviados, também somos ungidos. E a Bíblia fala que a unção é a capacitação espiritual. Deus nos capacita para fazer a obra do ministério, porque nós não sabemos fazer tudo. Tem muitas coisas que eu fui chamado para fazer, você também, mas não sabemos como fazer. E a unção de Deus é essa capacitação espiritual. A capacitação de Deus é o revestimento do poder do Espírito Santo. A unção, você não vê, é como energia. Você não vê, mas você sente. Coloca lá o seu dedo na tomada para você ver. Se você não vê, né? Mas sentir, certeza que você vai. Quer fazer o teste? Não, obrigada. Ângelo quer? Não? Então tá. Vamos lá. Jesus em tudo veio ser o nosso exemplo. Olha que legal. Jesus veio a essa terra para nos mostrar como fazer. Ele viveu 30 anos como um homem normal, como você e eu. 30 anos de preparação para 3 anos de execução da sua chamada. Jesus, ele, conforme estava no plano de Deus, né? Quando ele foi batizado aos 30 anos de idade, ele recebeu o poder do alto, o revestimento do poder de Deus. E aí, ele foi revestido com o Espírito Santo e a partir daí que ele começou o ministério. Curou enfermos, libertou, anunciou o Evangelho de Jesus Cristo, porque era Jesus homem somado do Espírito. Então, mostra aqui a Carol, né? Imagina a Carol. Jesus, quando colocava as mãos, coloca aqui as mãos, né? Era um homem normal, mas revestido do poder, porque Jesus colocava a mão, mas o Espírito colocava o poder, certo? Então, foi esse revestimento que Jesus recebeu. E a Bíblia fala que nós, lá em João 14:12, Débora, lê pra gente. Então diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Atos 1:8, Carol. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, olha que interessante.
o homem normal, a mulher normal, somado do Espírito de Deus. Sabe que nós, como cristãos, temos duas experiências com o Espírito Santo. A primeira experiência é quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, na nossa conversão. A palavra de Deus diz, neles andarei, neles habitarei. Deus passa a viver no cristão através da terceira pessoa de Deus, o Espírito Santo. A segunda experiência que o cristão tem com o Espírito Santo diz respeito ao revestimento do poder. É quando o cristão é cheio, imerso do poder do Espírito Santo, a unção. E aí, falamos do batismo no Espírito Santo, que também é uma aula que nós já demos aqui no grupo familiar. Você pode voltar e assistir essa aula para saber mais a respeito desse assunto. Mas a verdade é que aquele que crê em Jesus fará as mesmas obras que Jesus fez por causa da unção. A unção de Deus capacita o cristão para fazer a obra do ministério. Tem muitas coisas que eu não sei como fazer, mas essa capacidade vem de Deus. Sabe que no Velho Testamento, quando nós olhamos para a história do Velho Testamento, vemos alguns personagens bíblicos sendo ungidos para tarefas específicas. Quando você for ler o Velho Testamento, vai ser muito corriqueiro você ver isso. Sacerdotes precisavam de receber o carimbo de Deus, a unção de Deus para o ministério. Profetas precisavam de ser ungidos. Era o carimbo de Deus na vida daquele homem. Reis precisavam ser ungidos. Na nossa concepção, né, sempre vem a coroação do rei. Porque é isso que a gente vê na televisão. O rei, ele é coroado rei quando tem a coroa. Aquela coroa bonita, cheia de diamante. Mas pela Bíblia, primeiro vinha a unção. Porque aquele rei precisava de ter a unção muito mais importante que a coroa. E assim foi com o rei Davi também, né, pela história. Vamos ler, então, Isaías 61, 1-4. Por favor, Débora. E diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Olha, então agora eu vou entrar num assunto que é o seguinte. O que a unção de Deus faz na nossa vida? E a Débora já começou a ler aqui um versículo que nós vamos desdobrar. Porque a característica de um cristão é ungido para pregar as boas novas. 1, 2, 3 e faço a pergunta. O que é boas novas? O Evangelho. Sim, a palavra de Deus. Boas notícias. Não é? É isso mesmo, o Evangelho, boas notícias. Sabe que nós somos ungidos para pregar as boas novas. E você prega as boas novas, não é porque você é eloquente. Não é porque você é bom na palavra. O teu português é realmente muito bom, correto. A tua dicção é maravilhosa, não é por isso que você prega o Evangelho. Você prega o Evangelho porque a unção de Deus que está em você convence o cabeça dura da justiça, do juízo, do pecado. É isso que a Bíblia fala, é porque o Espírito Santo é que convence. Não é a nossa eloquência, não é porque a gente é muito bom que converte o cabeça dura do vizinho, o cabeça dura do marido. Imagina, se não é o Espírito Santo para transformar, inclinar os corações, tirar a cegueira espiritual da vida de uma pessoa, então o que é? É a unção de Deus. Amém? Sabe, ontem eu estava lendo a história tão bonita do Estevão. O Estevão era um evangelista. E ele, quando foi confrontado, né, pelos fariseus, pelos teólogos da época, a Bíblia relata que ninguém podia aguentar o Estevão, porque era tanta a sabedoria. Qual que é a palavra que a Bíblia fala? Ninguém podia resistir à sabedoria do Estevão e o espírito que ele falava. Até a Bíblia fala, e ao espírito pelo qual ele falava. Olha que bonito, o Estevão era a unção de Deus. E assim hoje, Deus levanta Estevãos, Deus levanta Carol Estevão,
Ângelo Estevão, Débora Estevão, e você que está aí. É a unção de Deus em nós que faz toda a diferença. Vamos lá. A unção de Deus faz o quê? Cura enfermos. Marcos 16, 17. Carol. Estes sinais hão de acompanhar aquele que crê em meu nome. E aí eu pergunto, quem crê em Jesus? Aqui, levanta o braço. Então, lê de novo. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Curados, curados. O que a unção faz, Débora? Mateus 10, 1. E chamando os seus 12 discípulos... Quem chamou? Jesus Cristo. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Curar enfermidades. A unção de Deus cura. Qual outra característica? A unção de Deus na vida de uma pessoa, a Débora leu, né, lá antes em Isaías, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Sabe que uma característica de um cristão, a unção, é proclamar. Quando nós estudamos na escola, proclamação da República. Eu sempre estudei isso. Proclamar é o quê? É botar a boca no trombone. Isso que é proclamar. E a proclamação na história é interessante. Quando você estuda toda a proclamação, está ligado à liberdade. É porque a pessoa já estava por aqui, vendo gente sofrer, na escravatura, na escravidão. Então havia proclamação. E é isso que Jesus faz e se utiliza de nós. Essa unção tira algemas que o diabo coloca no pé das pessoas, coloca nos braços de uma pessoa. E aí entra eu e você. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Mas a unção de Deus, Deus colocou algo dentro de nós. Você só é o copo. Deus é que encheu esse copo com a unção. E essa unção traz liberdade aos cativos. Tira toda a cegueira espiritual, liberta a pessoa algemada. Continuando, na vida pessoal, o que a unção de Deus faz? O poder do alto, na vida pessoal de um crente, resolve problemas. Traz direção, guia. A Bíblia fala assim que Deus ele é a lâmpada que ilumina as nossas trevas. A Bíblia fala que Deus endireita os nossos caminhos tortos. Quem é capaz de endireitar um passado torto, minha gente? Se não é Deus, se não é a unção de Deus, quem é aquele que consegue organizar pensamentos? Você vai na internet e você vai encontrar gente que organiza teu guarda-roupa. Você vai na internet e você encontra gente que organiza a tua cozinha. Vai lá, pesquisa quem é que organiza pensamentos. Vai lá, pesquisa quem é que organiza emoções. Toda abaralhada. É o Espírito Santo. Porque ele traz direção, ele nos guia. Ele endireitará as tuas veredas, é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala também que a unção quebra o poder das trevas. A unção de Deus despedaça todo o jugo do diabo. O que a unção faz? Vamos ler Isaías 10, 27, Débora? E acontecerá naquele dia que a vossa carga será tirada do teu ombro e o jugo será despedaçado pela unção. Pela unção. O que a unção faz na vida de um crente? Ensina. Porque nós não sabemos de tudo. E principalmente quando Deus nos chama para uma tarefa específica na obra do ministério, nós não sabemos de tudo. Mas Deus, ele nos ensina através da unção. É como se você fizesse download de uma atualização do sistema. E Deus começa a abrir os olhos do teu entendimento. Vamos ler, Carol, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ainda é um remédio para a nossa memória, porque ele nos faz lembrar. E depois, a unção de Deus também nos revela. 1 Coríntios 2, 9. Débora.
Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Revelação. Antigamente nós tirávamos foto, não era em celular não, era em máquina fotográfica e tinha lá um rolo que precisava de ser revelado. Levávamos no fotógrafo, e aí os negativos, e aí ele colocava daquele rolinho, ele fazia a revelação das fotos. Aquilo que era tudo escuro, pequeno, não dava para enxergar, ele revelava, aquilo passava a ter cor, era grande, era visível. E isso que Deus faz conosco. Tem coisa que está escuro, está pequeno, eu não consigo entender o que é isso. E Deus, bum, revela. Traz cor, traz revelação, traz entendimento. Ah, já estou entendendo. Quem é que faz isso? Unção de Deus, revelação. Mas a unção de Deus é o poder do alto para derrotar inimigos. Atos 10, 38. Carol. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. Gente, quando Deus é conosco, somos perigosos. Perigosos para quem? Para os nossos inimigos. A unção de Deus na vida de um crente, presta bem atenção. Pega em coisas normais e transforma em armas sobrenaturais. A unção de Deus transforma coisas naturais, normalíssimas, em coisas que são sobrenaturais, até em armas de guerra. Quer um exemplo? Moisés tinha um cajado, uma vara. Aquilo é a coisa mais normal do mundo, madeira. Ou sei lá de que material era feito. Mas um cajado é um cajado, normalíssimo. Mas nas mãos do Moisés, aquilo virou serpente, que engolia as outras serpentes dos inimigos dos outros, né? Dos outros feiticeiros, a Bíblia fala. Então, um crente intercessor cheio da unção de Deus, um levita, um crente levita cheio da unção de Deus, um evangelista, um diácono da igreja, um servo do Senhor cheio da unção de Deus. Sem a unção, é normal, é um copo normal. Mas revestido do poder do alto, cheio da unção de Deus, faz toda a diferença e faz sobrenaturais. É acima da média, é acima do natural. Posso ouvir um amém? Amém. Gente, eu quero aumentar essa unção em vocês. Também, com certeza. Sim ou não? Sim. Vocês sabiam que dá para diminuir a unção? A gente diminui a unção quando negligenciamos alguns assuntos. Mas essa unção também dá para ser aumentada. E é aí que eu quero entrar. Por quê? Nós, em primeiro lugar, temos que estar no ambiente certo para essa unção aumentar. Deus, ele é onipresente, ele está em todo lado, mas ele não se manifesta em todo lado. Então, um lugar certo para você estar, e onde existe esse ambiente, eu te digo, é na igreja. Porque lá existe uma coisa chamada unção coletiva. É quando os crentes se juntam, cada crente é uma torneira. Olha, Ângelo Torneira, Estela Torneira, Carol Torneira e Débora Torneira. E quando as torneiras se juntam, essas torneiras abertas, enche aquele lugar da unção de Deus. A unção de Deus não cai do céu, sai de dentro de cada torneira, de cada copo, de cada crente. E é por isso que hora de estar na igreja não é hora de estar no mundo, não é hora de estar no trabalho, não é hora de fazer hora extra, mas é hora de estar na igreja. Porque aquele ambiente é o correto, é o certo para você prosperar, para Deus falar com você, para Deus transformar a vida dos teus filhos. Não prive os teus filhos de estar num ambiente onde Deus está. Posso ouvir um amém, gente? Amém. O resto é com o Senhor. Certo? Quer aumentar a unção? Na vida pessoal, eu vou falar como é que nós aumentamos a unção na nossa vida pessoal. É tendo comunhão com a pessoa certa, é Deus.
Ter comunhão com Deus é gastar tempo com Deus, através de meditar na sua palavra, através da oração. Nós também tivemos para trás aqui as aulas PDC, Preparação Diária de um Cristão. É assim que um crente aumenta a sua unção individual. Amém? É assim. Amém. Louvando a Deus. Sabe que também para aumentar a unção na sua vida privada, eu quero recapitular as aulas anteriores, porque nós já falamos, mas tudo isso essas aulas estão ligadas, é maravilhoso. Uma está ligada à outra. Quer aumentar a sua vida, a unção na sua vida privada? Já falamos na semana passada, mas eu vou relembrar. Unção grande não anda junto com boca grande. Ou você tem uma, ou você tem outra. Se você decide ir pela boca grande, pode acreditar que a sua unção está vazando. O copo está rachado. O balde tem furinho. Por quê? Boca grande não anda com unção grande. Por exemplo, unção grande não caminha junto com más companhias. Porque você sempre vai se apropriar dos hábitos das pessoas que te cercam. E como é que você vai ter unção grande ao lado de pessoas que, para elas, é normal o ambiente de inveja e sentimento faccioso. E a Bíblia fala que aí a perturbação e toda obra perversa, tudo é o oposto da unção de Deus. Então, como é que você quer ter unção grande estando cercado e achando normal esse tipo de ambiente? Amém? Então, Amém. Temos que analisar isso. Quer aumentar a unção na sua vida privada, na sua vida pessoal? Você precisa fazer exercícios espirituais. Exercícios espirituais é encher o nosso coração com louvores. Efésios 5, 18 a 20. Quem que vai ler? Eu posso ler. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças a Deus Pai por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos embriagueis com vinho. Você já conversou com alguém embriagado? Você já falou com bêbado? Eu já. Quando você fala com bêbado, ou é um extremo ou é outro, porque ele está sob o domínio. Está embriagado, está sob o domínio daquela bebida. Não vos embriagueis com o vinho, não esteja sob o domínio do vinho, mas esteja sob o domínio do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho. Por quê? Debaixo desse domínio do Espírito, bêbado fala de coisas que nem se lembra. Bêbado assina coisa que nem era para assinar. Mas nós, quando estamos embriagados do Espírito, também falamos de coisas que nem sei como é que falei aquilo. Como é que eu tive coragem de falar aquilo? E de onde veio aquilo? Como é que eu fechei aquele contrato? Como é que eu tive a eloquência? Como é que eu tive coragem de pregar na frente daquelas pessoas? Eu te digo, você estava embriagado, não era com vinho, era com o Espírito, a unção de Deus. Então, exercícios espirituais, como é que eu faço? Como é que eu aumento essa unção dentro de mim? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. O hábito de um crente deslavado, Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, é encher o coração e a boca de calamidade, de revanche, de ira. Ou você sabe o que aconteceu? Está sabendo o que aconteceu ali? Vou te contar em primeira mão. Você sabe o que o Ângelo falou dela? Ah, minha filha, eu não deixava barato. Ou seja, o coração está cheio disso. É pés que correm para o mal. É pensamentos que correm para o mal. É língua que corre para o mal. Mas a Bíblia fala assim, ó, enchei-vos, falando entre vós, em fofoca, em ira, ofensa, calamidade? Não. Falando entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando e salmodiando ao Senhor. Esse ambiente de louvor atrai Deus, gente. Atrai Deus para a tua vida, para a tua rotina. Não é só na igreja. É de segunda a segunda. É no teu dia a dia. É andar com Deus. Não é passear com Deus. Não é visitar Deus. É andar com Deus. Eu me lembro de uma história tão bonita de Reis. Eu quero terminar essa aula dizendo isso. A Carol falou do Elias ou do Eliseu? Elias. Então tem o Eliseu que veio depois, o sucessor. Ele era um profeta. E lá em Reis conta que
Na verdade, os reis da altura, quando precisava de uma instrução de Deus, buscavam o profeta. E tinha lá 3 reis que precisavam de instruções de Deus para a guerra. Buscaram lá o Eliseu e pediram ajuda. E sabe o que Eliseu fez? Chamou o tangedor. Falou assim, eu vou dar a resposta. Então ele falou, olha, manda vir o tangedor. Vocês sabem o que é um tangedor? É quem come tangerina? Não! Tangedor é quem toca um instrumento. Exatamente. Esse é um tangedor, é um músico. E aí o Elias ou Eliseu? Eliseu. O Eliseu manda vir o tangedor. E o tangedor começou. Bate um lá aqui, o tangedor. Tangedor. E aquele ambiente de louvor. Eliseu já sabia de um grande segredo. Deus habita no meio do louvor do seu povo. Jeová Jiré, Deus da guerra é o Senhor. Naquela época não tinha inário. Com certeza, o Eliseu entoava cânticos ao Deus que ele acreditava. Eu invoco o Senhor da guerra, que traz vitória sobre os nossos inimigos. Obrigado, Senhor. Ok, parou, tangedor. E a Bíblia relata que Deus deu a estratégia da guerra para aqueles 3 reis. Inclusive, um deles era o Josafá. Deus deu toda a estratégia. Olha lá, Reis, depois você lê na tua casa, 2 Reis 3,15. Ora, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Meu irmão, nessa semana, pega nas armas sobrenaturais, a unção de Deus. Você sem Deus não é nada. Mas com Deus você é tudo. Você tem que ter o backup de Deus. Quem é que está atrás de você? Quem é que está confirmando? Quem é que está colocando carimbo nas coisas que você faz? Tem que ser Deus. Não é o muito que você faz. É o quanto que Deus faz por você nessa semana. Você pode fazer pouco, mas no pouco que você faz, Deus vem e coloca o carimbo. E esse carimbo é a unção de Deus no nosso dia a dia. Posso ouvir um amém? Amém. Eu quero terminar fazendo uma oração com você que está desse lado. Para você receber Jesus no seu coração. Fazer dele esse Senhor, Salvador, para você também ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus. Façam comigo essa oração, vocês aqui no estúdio também. Diga assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu admiro, eu falhei, me perdoa. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Recebo agora a minha salvação. E agora, Jesus, me ajuda. Me ensina os teus caminhos, guia a minha vida. Amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, hoje eu quero te conhecer. Envie uma mensagem. A nossa equipe vai entrar em contato com você. Nós vamos orar com você e por você nesta semana. E eu acredito, algo de bom vai acontecer. Amém? Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no estúdio, começando pela Débora que veio aqui. Nós é que agradecemos, né? Foi muito, muito bom. É isso aí. Carol! Obrigado, gente! Aula maravilhosa. Saímos aqui ainda mais cheios da unção de Deus. Maravilha! Ângelo! Obrigado. E temos vitória, porque é isso que Deus nos dá. Vamos todos ficar de pé e aqui nos despedimos até a semana que vem. Uma semana de vitória. Temos vitória, no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória, no nome de Jesus. Todo mal eu já venci. Todo mal eu já venci. E mais bênçãos recebi. Neste nome há poder. No nome de Jesus. Mais uma vez, temos vitória. Temos vitória.